Oração a São Bento e São Judas Tadeu para afastar o mal, quebrar maldições e resistir às tentações. Você já sentiu que energias invisíveis tentam interferir na sua vida, desviando seus passos do caminho certo? E se existisse uma oração poderosa, feita por meio da intercessão de dois santos extraordinários, capaz de afastar essas influências negativas e fortalecer sua mente contra as tentações diárias? Hoje, convido você a mergulhar numa prece profunda, repleta de fé e proteção, que pode transformar sua vida. Prepare-se para experimentar uma conexão única com São Bento e São Judas Tadeu. Venha descobrir como essa oração pode ser o escudo que faltava para sua alma. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Bento e São Judas Tadeu, nesta prece venho buscar amparo diante do Altíssimo, trazendo diante de vossas presenças minha vida, meus pensamentos e minhas necessidades mais urgentes. Sei que cada instante é conhecido pelo Senhor e que nada escapa ao seu olhar. Por isso, venho pedir que intercedam por mim junto ao Criador, para que eu seja protegido contra as ações malignas de meu pior inimigo, aquele que, com palavras ou atitudes, tenta prejudicar meus caminhos e enfraquecer minha paz. São Bento, santo que venceu tentações e resistiu aos ataques ocultos, venho clamar pela mesma proteção que o Senhor concedeu ao longo de sua missão. Afaste de mim qualquer armadilha que esteja sendo preparada, qualquer intenção oculta que busque atingir minha vida, meus planos e minha estabilidade. Peço que toda obra que não venha de Deus seja desfeita antes de se aproximar de mim, que toda cilada seja revelada à luz da verdade e que toda mentira seja desmontada diante da justiça divina. São Judas Tadeu, apóstolo fiel e amigo de Cristo, defensor daqueles que se encontram em situações consideradas impossíveis, coloco diante de suas mãos minha causa e minha luta. Sei que o Senhor intercede por aqueles que confiam e que busca, com amor, abrir caminhos onde não há passagem aparente. Peço que interceda para que toda energia contrária enviada contra mim seja neutralizada, e que a paz do Senhor reine sobre minha vida de maneira completa e constante. Peço que unam suas intercessões e se coloquem diante do trono de Deus em meu favor, pedindo que Ele coloque um muro de proteção espiritual ao meu redor, impedindo que a maldade avance. Que meus passos sejam guardados, que minha mente esteja protegida de pensamentos negativos e que meu coração permaneça firme na confiança de que o Senhor é maior do que qualquer ataque ou ameaça. São Bento, recordo-me de sua medalha, símbolo poderoso contra o mal. Que, assim como aquele sinal carrega orações e bênçãos gravadas, minha vida também seja marcada pelo selo da vitória sobre o inimigo. Que eu seja cercado por luz e que, diante de mim, toda presença maligna perca poder. Onde quer que eu vá, que a graça de Deus vá à frente, desfazendo qualquer trama oculta e impedindo que minhas ações sejam atingidas por inveja, rancor ou ódio. São Judas Tadeu, lembro-me de seu exemplo de fidelidade e coragem. Inspire-me a permanecer firme, sem temor, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe da minha vida. Peço que a justiça divina se manifeste, não pela minha própria vontade, mas segundo a perfeita vontade de Deus. Que toda calúnia seja exposta, que toda falsidade perca força e que a verdade brilhe com intensidade diante de todos. Sei que, no silêncio, muitas batalhas espirituais acontecem sem que meus olhos vejam, mas confio que, pela intercessão de vocês, estou guardado. Peço que afastem qualquer influência nociva que tente agir sobre meu corpo, minha mente, meu trabalho ou minhas relações. Que minhas decisões sejam guiadas pela sabedoria do Espírito Santo e que eu saiba reconhecer, com clareza, o caminho seguro que o Senhor me oferece. São Bento, defensor contra o inimigo invisível, faça com que nenhum mal prospere sobre mim. Que as palavras de quem me deseja a queda sejam como folhas secas levadas pelo vento, sem poder algum de enraizar-se em minha vida. Que minha casa seja um lugar de paz, meu descanso seja tranquilo e minha vida seja livre de toda perturbação que não venha de Deus. São Judas Tadeu, amigo dos que sofrem, faça com que a providência divina me alcance em todas as áreas onde há necessidade. Que eu não seja atingido por perdas injustas e que a estabilidade reine sobre meu sustento,
minha saúde e minha proteção diária. Peço que se tornem, diante do Senhor, advogados da minha causa, falando por mim quando meu coração se sentir cansado. Que as portas que precisam se abrir em minha vida sejam abertas pelo poder de Deus e que todas as que precisam se fechar para impedir o mal sejam fechadas de forma definitiva. Que cada ato maligno planejado contra mim se torne ineficaz. Que cada tentativa de prejudicar minha reputação ou minha caminhada seja interrompida e revertida em bênçãos. Que aquele que se levanta contra mim seja impedido de prosseguir e que seu intento perca direção. Que, ao invés de prejudicar-me, sua maldade se dissolva diante da presença de Deus, como sombra que desaparece ao nascer do sol. São Bento e São Judas Tadeu, agradeço por cada intercessão, por cada oração que elevam ao Altíssimo em meu favor. Agradeço por estarem ao meu lado nas horas em que me sinto cercado e por lembrarem-me que não estou sozinho. Sei que a vitória virá, porque o Senhor é fiel para cumprir suas promessas, e porque vocês, santos amigos, permanecem firmes diante dele, pedindo por mim. Que a luz de Cristo brilhe intensamente em minha vida, que nenhum ataque encontre espaço para agir e que cada dia seja conduzido pela paz que vem do céu. Que eu viva sob o cuidado constante de Deus, experimentando a segurança que só Ele pode dar. Que o mal se afaste, que o inimigo perca seu poder e que minha vida seja testemunho de que o Senhor sempre protege aqueles que nele confiam. São Bento, guardião contra o mal e protetor daqueles que caminham sob a luz de Cristo, e São Judas Tadeu, apóstolo fiel e intercessor nas situações que parecem não ter saída, hoje me coloco diante de Deus por meio das vossas presenças santas, com o coração aberto e firme, clamando pela proteção do Altíssimo contra qualquer maldição, palavra ou obra contrária que meu pior inimigo tenha lançado sobre mim. Venho pedir que ambos se unam em intercessão diante do trono divino, para que o Senhor me proteja completamente e faça com que todo o mal que foi lançado retorne àquele que o originou, não por desejo de vingança, mas para que ele compreenda que ninguém deve agir contra outro ser humano e que o único caminho verdadeiro é o caminho de Deus. São Bento, que foi exemplo de discernimento e vigilância, conhecedor das estratégias que o maligno usa para atingir, interceda para que meus passos sejam sempre guardados e que nenhuma armadilha espiritual ou terrena tenha êxito contra mim. Que qualquer palavra mal intencionada pronunciada contra minha vida perca poder ao ser colocada diante da cruz de Cristo e que todo o peso espiritual que não vem de Deus seja retirado de mim pelo poder do Senhor. Assim como no passado o Senhor lhe concedeu a sabedoria para afastar perigos e expulsar o que era impuro, peço que esteja ao meu lado para que nada de nocivo permaneça perto de mim, seja em minha casa, em meu trabalho, em meus caminhos ou em minha mente. São Judas Tadeu, apóstolo que caminhou junto do Mestre, testemunhando milagres e proclamando a verdade do reino, interceda para que cada intento de destruição contra mim seja anulado e volte para a origem, para que aquele que escolheu agir no erro possa entender que a lei divina é justa e que todo mal lançado retorna a quem o enviou. Que essa experiência leve à consciência, ao arrependimento e à transformação de coração, para que o inimigo de hoje possa se tornar alguém que busque o bem amanhã. Que o Senhor Todo-Poderoso, em sua infinita sabedoria, use essa situação como instrumento para mostrar a todos que nenhum ataque contra quem vive sob a sua proteção pode prosperar. Que cada seta lançada contra mim, visível ou invisível, seja interceptada pelos anjos de Deus e devolvida para a origem, não para a destruição definitiva, mas como sinal claro de que o mal não compensa e que o único caminho seguro é seguir a vontade do Criador. São Bento, clamo para que seu exemplo de resistência contra as tentações e ataques do inimigo me inspire a permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis. Que minha vida esteja cercada por um círculo de proteção celestial, onde nenhuma obra maligna tenha permissão para entrar. Que os pensamentos que o adversário tenta plantar em minha mente sejam destruídos e substituídos pela paz que vem de Deus. Que a minha história seja um testemunho de livramento, para que todos saibam que o Senhor é justo e poderoso. São Judas Tadeu, que enfrentou adversidades para proclamar a mensagem de Cristo, olhe por mim e interceda para que eu nunca perca confiança no agir de Deus. Que a presença divina esteja à frente de cada passo que eu der,
desviando-me de todo perigo oculto e de toda energia negativa lançada por inveja, ódio ou rancor. Peço que o Senhor use sua mão poderosa para inverter toda a obra injusta feita contra mim, transformando em vitória e aprendizado, para que eu siga mais fortalecido na fé e protegido no Espírito. Que cada oração que ambos elevarem por mim diante de Deus se torne uma barreira intransponível contra qualquer tentativa de me atingir. Que todos os caminhos por onde o mal tentou se aproximar sejam fechados de modo definitivo, e que a luz de Cristo brilhe sobre minha vida de maneira tão intensa que qualquer presença negativa se afaste. Que minha casa seja território sagrado, que meu corpo seja templo do Espírito Santo e que meus planos estejam firmados na rocha que é Cristo. Peço que a resposta divina seja tão clara e evidente que meu inimigo compreenda, sem margem para dúvida, que a mão de Deus está sobre mim. Que ele sinta o peso do erro cometido e entenda que o mal retorna ao seu ponto de partida, não como punição cega, mas como lição que conduz ao arrependimento. Que a consciência dele seja despertada e que, a partir desse momento, passe a buscar a reconciliação com Deus, abandonando as intenções destrutivas e escolhendo o caminho da paz. São Bento, que foi abençoado com o dom de expulsar e afastar todo o mal, esteja diante de mim como sentinela, guardando cada área da minha vida. São Judas Tadeu, que é lembrado como aquele que socorre nos momentos mais difíceis, esteja ao meu lado como defensor e intercessor constante. Unam-se para que nada de ruim permaneça sobre mim, para que cada maldição seja revertida e para que cada tentativa de me atingir se torne motivo de fortalecimento da minha fé. Que o Senhor, em sua justiça perfeita, execute tudo no tempo certo, para que eu não me deixe levar pela ansiedade ou pelo medo, mas permaneça firme na certeza de que o mal não prevalecerá. Que minha confiança esteja sempre no poder de Deus e na intercessão daqueles que são fiéis ao seu chamado. Que eu viva cada dia com o coração tranquilo, sabendo que não estou sozinho e que o céu se move em meu favor. Assim, diante de São Bento e São Judas Tadeu, apresento meu clamor ao Altíssimo, com gratidão por cada proteção já recebida e com fé nas vitórias que ainda virão. Que a paz do Senhor cubra minha vida, que a justiça divina se manifeste e que, ao final, minha história seja um testemunho vivo de que nenhum mal lançado contra um filho de Deus próspera. São Bento, servo fiel de Cristo, que dedicou sua vida à oração, à disciplina e à resistência contra o mal, e São Judas Tadeu, apóstolo amado, mensageiro da esperança e intercessor nas causas mais difíceis, neste momento coloco diante do Senhor, por meio da vossa presença santa, cada área da minha vida que necessita de proteção e libertação. Trago ao coração a certeza de que Deus conhece cada detalhe do que acontece e sabe das lutas que enfrento, inclusive daquelas que não são visíveis aos olhos humanos. Por isso, venho buscar por vossa intercessão, para que, diante do Altíssimo, todas as influências negativas que tentam se aproximar de mim sejam afastadas definitivamente. São Bento, guardião vigilante contra as ciladas ocultas, conhecedor das astúcias do inimigo, interceda para que nenhuma energia contrária, pensamento de destruição ou sentimento carregado de maldade consiga se manter ao meu redor. Que onde houver palavras mal intencionadas lançadas contra mim, sejam elas desfeitas pela autoridade do nome de Jesus. Que onde houver olhares de inveja, tramas escondidas ou tentativas de prejudicar minha paz, tudo seja interceptado pelo poder de Deus antes mesmo de tocar minha vida. Que as sombras que tentam se aproximar encontrem apenas a luz divina, tão intensa que impeça qualquer ação contrária. São Judas Tadeu, amigo fiel de Cristo, que testemunhou milagres e pregou a verdade com coragem, interceda para que cada influência nociva seja afastada, não apenas de maneira temporária, mas de forma completa e permanente. Que as portas por onde o mal tentou entrar sejam fechadas pelo Senhor e que meus caminhos sejam iluminados, permitindo que eu siga adiante sem carregar o peso do que não vem de Deus. Que meus pensamentos, minhas decisões e minhas palavras sejam guiados pela sabedoria que o Espírito Santo concede, para que nenhuma abertura seja dada ao que é destrutivo. Peço que se coloquem como guardiões espirituais ao meu lado, para que cada tentativa de me atingir seja barrada. Que toda palavra lançada com intenção de gerar desânimo,
insegurança ou medo se quebre diante da presença de Cristo. Que minha casa seja um refúgio de paz, que meu trabalho seja protegido contra invejas e intrigas, que minhas relações sejam livres de pessoas que alimentam sentimentos impuros. Que nada que seja contrário ao propósito de Deus para minha vida encontre espaço para permanecer. São Bento, que enfrentou tentações, armadilhas e perseguições sem desviar-se do caminho certo, inspire-me a permanecer firme, sem permitir que influências negativas encontrem apoio dentro de mim. Que eu seja capaz de reconhecer, com clareza, aquilo que tenta me afastar da paz e da luz divina. Que, diante de qualquer tentativa de manipulação, minha fé seja maior do que qualquer medo. Que eu seja protegido não apenas de ataques diretos, mas também de armadilhas sutis que buscam minar minha confiança no agir de Deus. São Judas Tadeu, intercessor dos que se encontram em situações difíceis, apresente diante do trono do Senhor cada aspecto da minha vida que possa estar sendo alvo de ataques espirituais ou energias negativas. Que cada amarra invisível seja destruída pela autoridade do nome de Jesus. Que toda influência que tenta retardar minhas vitórias, atrasar meus projetos ou enfraquecer minha esperança seja retirada. Que minha mente seja limpa de pensamentos que não edificam e que meu coração permaneça firme no amor e na paz que Cristo oferece. Que a luz de Deus esteja sempre à frente dos meus passos, impedindo que eu me perca em caminhos confusos ou perigosos. Que cada pessoa que se aproxima de mim com intenções ruins seja identificada e afastada, e que, ao mesmo tempo, pessoas que carregam bondade, lealdade e fé sejam aproximadas. Que minha vida seja cercada por uma atmosfera de paz tão profunda que nada de impuro consiga resistir à sua presença. São Bento, sei que em vida enfrentou ataques espirituais intensos e venceu pela oração e pela fidelidade ao Senhor. Peço que sua intercessão faça com que nenhuma influência contrária consiga me alcançar. Que, mesmo quando não compreendo de onde vem o ataque, a proteção de Deus já esteja agindo. Que eu viva seguro na certeza de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade, e que minha história está nas mãos dele. São Judas Tadeu, sei que caminhou ao lado do Mestre e entendeu o valor da esperança mesmo em tempos difíceis. Peço que sua intercessão me ajude a não perder a confiança, mesmo quando as circunstâncias parecerem desafiadoras. Que eu consiga manter o foco naquilo que é eterno, e não nas provocações ou ataques passageiros. Que cada influência negativa seja afastada com tal rapidez e firmeza que eu nem mesmo sinta seu peso. Que o Senhor, em sua infinita sabedoria e amor, faça com que minha vida seja exemplo de livramento e proteção. Que todos saibam que quem vive sob a luz de Cristo não é dominado por forças contrárias. Que as minhas palavras e atitudes transmitam paz e fé, e que a minha caminhada seja cada vez mais leve, livre do que tenta me atrasar ou me fazer retroceder. Agradeço desde já a intercessão de São Bento e São Judas Tadeu, certos aliados na luta contra qualquer influência maligna. Agradeço pelas orações que elevam ao Senhor em meu favor, pelas batalhas que lutam ao meu lado e pelas vitórias que sei que virão. Que a minha vida seja um testemunho constante da proteção divina e que, por onde eu passar, a presença de Deus seja sentida. São Bento, servo fiel de Cristo, exemplo de disciplina espiritual e vigilância constante, e São Judas Tadeu, apóstolo leal e proclamador incansável do Evangelho, apresento diante de Deus, por meio de vossa presença santa, minha vida, meus pensamentos e as batalhas internas que enfrento. Há tentações que me cercam diariamente, buscando se infiltrar em minha mente e me conduzir para caminhos que não agradam ao Senhor. Algumas chegam de modo sutil, outras com intensidade maior, tentando enfraquecer minha vontade de permanecer no caminho reto. Hoje venho buscar, por vossa intercessão, que cada uma dessas tentações seja afastada antes mesmo de se aproximar da minha consciência, para que não encontre espaço para crescer dentro de mim. São Bento, que viveu cercado por perigos espirituais e resistiu com fé inabalável, interceda para que minha mente seja como um território guardado pelo próprio Cristo, onde nenhum pensamento impuro ou convite ao erro possa permanecer. Que toda sugestão que venha a me afastar da vontade de Deus seja interceptada e desfeita no instante em que tenta surgir. Que
Que o Espírito Santo encha meus pensamentos com aquilo que edifica e mantém minha atenção voltada ao que é puro, justo e verdadeiro. Que cada lembrança, palavra ou imagem que tenha origem no pecado seja afastada, substituída por ideias que reforcem minha comunhão com Deus. São Judas Tadeu, apóstolo que não se intimidou diante das provações e que permaneceu firme ao lado da verdade, interceda para que minha mente não seja um campo fértil para tentações. Que, quando pensamentos errados tentarem se instalar, eu tenha discernimento imediato para rejeitá-los. Que não haja em mim espaço para dúvida sobre o valor de seguir o caminho correto, mesmo quando o errado pareça mais fácil ou atraente. Que minha consciência esteja sempre desperta, identificando rapidamente tudo que pode me levar ao pecado e afastando de forma decisiva qualquer influência destrutiva. Peço que se coloquem como guardiões espirituais, posicionando-se ao meu lado e orando comigo, para que cada tentativa do inimigo de plantar desejo pelo erro seja frustrada. Que o inimigo se afaste ao perceber que estou protegido pela graça de Deus e pela intercessão dos santos que permaneceram fiéis até o fim. Que o ambiente ao meu redor seja purificado de qualquer elemento que possa estimular fraquezas antigas ou despertar novas tentações. São Bento, lembro-me de como o Senhor resistiu a ataques invisíveis e tentações persistentes, vencendo-as pelo poder da oração e pela confiança em Deus. Inspire-me a manter a mesma firmeza, a não permitir que minha mente seja tomada por aquilo que prejudica minha alma. Que meus pensamentos estejam constantemente voltados ao Senhor, ocupados por lembranças de suas promessas e pelas palavras que trazem vida. São Judas Tadeu, intercessor dos que se encontram em situações difíceis, apresente diante de Deus minha luta contra tudo que tenta seduzir minha mente para longe da santidade. Que minhas emoções estejam alinhadas ao que é bom e puro, para que eu não seja conduzido por impulsos perigosos. Que cada sentimento negativo ou desejo pecaminoso seja neutralizado antes de se transformar em ação. Que o Espírito Santo seja meu auxílio constante, colocando em minha mente pensamentos que me conduzam à paz e ao equilíbrio. Que, mesmo quando a tentação vier com aparência de prazer ou vantagem, eu possa enxergar com clareza suas consequências e recusar-me a segui-la. Que minha memória espiritual seja alimentada por experiências de livramento, lembrando-me sempre que, ao resistir, abro espaço para vitórias maiores. São Bento, defensor contra as investidas do maligno, mantenha ao meu redor um ambiente de pureza, afastando pessoas, lugares e situações que sirvam de porta de entrada para o pecado. Que minha mente seja livre de imagens que incentivam o erro e de palavras que alimentam pensamentos impuros. Que cada momento do meu dia esteja protegido por orações que blindam minha atenção e me mantêm no caminho certo. São Judas Tadeu, que viveu para anunciar o Evangelho e se manteve longe das armadilhas que poderiam desviá-lo, peça a Deus que eu receba clareza espiritual para discernir o que devo aceitar e o que devo rejeitar. Que minhas decisões diárias sejam tomadas sem hesitação quando o assunto for resistir ao pecado. Que eu tenha firmeza para dizer não ao que destrói e sim ao que edifica, mesmo quando ninguém está olhando. Peço que toda influência que possa alimentar tentações seja removida do meu caminho. Que qualquer pessoa que procure me conduzir ao erro seja afastada ou transformada pelo poder de Deus. Que minha vida seja rodeada por pessoas que incentivam a fé, a obediência e a retidão. Que, nos momentos de fraqueza, eu seja rapidamente fortalecido por pensamentos que me recordem das consequências do pecado e da paz que existe em permanecer fiel. Que Deus, em sua infinita misericórdia, mantenha minha mente clara e focada no bem. Que nenhuma tentação encontre espaço para se desenvolver dentro de mim. Que eu seja vigilante, consciente e totalmente comprometido com o que agrada ao Senhor. Que cada dia vivido sem ceder ao erro seja uma vitória celebrada no céu e uma prova de que o poder de Deus é suficiente para sustentar-me. Agradeço por cada intercessão feita por São Bento e São Judas Tadeu, por cada batalha vencida no silêncio da minha mente, por cada armadilha que não teve êxito e por cada pensamento errado que não conseguiu se transformar em ação. Agradeço pela certeza de que não estou sozinho nessa luta e que o céu se move em meu favor sempre que clamo.
Que a paz de Cristo habite em mim e que minha vida seja testemunho de que é possível resistir ao mal quando se permanece próximo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.